Capítulo 5. Arremesso e correção da trajetória da vida, a terapia dos destinos errados. Observemos o fenômeno de nossa vida e de nosso destino. No relativo, existir significa possuir uma duração própria como transformismo fenomênico, que é o incessante movimento ao longo do caminho do constante tornar-se. Este movimento realiza-se na direção evolutiva, cujo sentido vai do antissistema para o sistema. Toda forma de existência, cada fenômeno e cada vida é constituída por uma trajetória ao longo da qual tudo se move. Esta trajetória tem o seu percurso determinado pelos impulsos estabelecidos no lançamento. Cada fenômeno está fechado dentro da sua lei, que lhe estabelece o desenvolvimento. O mesmo acontece no fenômeno de nossa vida. Pode-se, então, estudar a estrutura da personalidade humana, uma vez que ela é constituída por um feixe de forças em movimento. Vejamos, então, o caso de nossa vida. Voltemos aos conceitos já observados para analisá-los agora mais a fundo. Já tratamos em outro lugar da estrutura e da formação da personalidade. Do nascimento até os 20 anos, o indivíduo trabalha no seu desenvolvimento físico e mental, repetindo e reassumindo o caminho que sua evolução percorreu no passado até chegar ao ponto em que se encontra. Mas terminado este trabalho de repetição, no qual a trajetória da vida retorna sobre si mesma para reassumir todo o seu passado, inicia-se na época da maturidade o lançamento da trajetória de uma nova vida, que se desenvolverá em obediência ao lançamento inicial até atingir o seu apogeu, para depois, descrevendo um arco, descer e fechar sua trajetória. Quais são os princípios que regulam este arremesso em órbita para seguir a trajetória que chamamos destino? Este trajeto o indivíduo só vem a conhecer na velhice após o haver percorrido, quando então ele pode ver tudo retrospectivamente. Assim, na sua juventude, quando ainda ignora esse caminho, ele o segue por instinto, movido por seus impulsos, agindo sem consciência do que faz. Estamos numa fase determinista. Nesse período, com uma experiência mínima, são tomadas as mais graves decisões, assumindo-se as posições que constituirão as bases de toda uma vida, às quais permaneceremos ligados até o fundo. Se fosse justo responsabilizar o indivíduo, seria lógico que ele tomasse suas decisões na velhice, quando o seu estado de consciência e maturidade espiritual é maior. No entanto, acontece o oposto. Ele faz o arremesso no momento em que, por ser mais inexperiente, é incapaz de prever, deixando-se dirigir cegamente pelos seus impulsos. Então nos perguntamos qual é o significado dos impulsos que movem o indivíduo, por que existem e quem os construiu. Eles são o resultado do passado, porque dependem das qualidades com as quais o indivíduo construiu seu tipo de personalidade, que resulta definida por elas como um feixe de forças em movimento, interligadas num campo dinâmico fechado. Tudo isto é formado através das experiências de vidas precedentes e representa o resultado impresso no subconsciente, constituindo o capital armazenado que o indivíduo carrega consigo na vida sucessiva. São essas as qualidades que estabelecem as atrações e as repulsões que determinam no ambiente a escolha de uma coisa ou de outra. Desde o ingresso na nova vida, tudo está fixado. Isto significa
que a direção da trajetória já se encontra estabelecida, porque o arremesso foi feito desde o final da vida precedente pelas forças livremente postas em movimento, as quais acompanham o indivíduo até se exaurirem. Tudo se passa, então, segundo a lógica e a justiça, ocorrendo no momento devido, correspondendo ao mérito e respeitando a devida responsabilidade. Quando o indivíduo atinge a maturidade, não é necessário que ele esteja desperto e consciente para escolher, porque a escolha já foi feita como consequência do tipo de trajetória lançada anteriormente. Agora ele já não pode mais mudá-la, e esta é a razão pela qual ela se apresenta sob a forma de fatalidade do destino. Podemos, assim, compreender o que é destino, a sua técnica funcional e a lógica da sua estrutura determinística, a qual, embora pareça violar o nosso livre-arbítrio, na realidade o respeita plenamente. Ao nascer, a personalidade é nitidamente individuada, não só como estrutura, por suas qualidades, mas também como trajetória em movimento, resultante das forças que nela estão atuando. Isto significa que a órbita do próprio destino já está estabelecida e calculada em função apenas desses elementos componentes. Cada indivíduo, na época da sua maturidade na vida precedente e como consequência de suas conclusões, fixa com impressão indelével em sua personalidade os resultados dessa sua experiência. Assim, ao renascer, é preciso ajustar contas com a bagagem que cada um traz consigo acumulada no passado. É com esse material que vai sendo construído o próprio destino. Por isso, o destino é determinista e se apresenta com caráter de fatalidade, pois constitui a consequência de resultados já fixados pelas experiências realizadas, que estão concluídas e não em fase de formação. Assim, por exemplo, explica-se como irmãos nascidos dos mesmos pais, crescidos no mesmo ambiente e educados do mesmo modo, percorrem vidas diferentes com destinos distintos. Isto ocorre porque eles não possuem o mesmo patrimônio pessoal e, portanto, só podem seguir trajetórias diferentes. Embora na mesma casa, eles não terão procedimentos iguais e farão da mesma coisa usos diversos. O que decide, mais do que as opções a nós oferecidas pela vida, é a escolha realizada por nossa preferência, a qual depende exclusivamente de nós mesmos. Eis que a parte mais importante da própria vida cada um a traz consigo. Então é inútil lamentar-se depois por não ter feito de outro modo, pois não se poderia fazer de outra maneira. Para proceder de outra forma, é necessário ter outro destino. Mas como o indivíduo pode ser outro com outro tipo de personalidade e outras qualidades? Só resta, então, procurar viver corretamente, porque tudo recai sobre nós. Uma vida errada nos liga a um doloroso destino de correção, o que significa uma grande fadiga, à qual ficamos ligados. Urge, portanto, corrigir em tempo a nossa trajetória enquanto a percorremos durante a vida, introduzindo nela, com o nosso livre-arbítrio, novas modificações, antes que ela se fixe e seja lançada completamente, tornando-se então um destino fatal. O problema da correção da trajetória do próprio destino é importante para a nossa evolução e redenção. Tal correção não é fácil.
segundo o próprio tipo de destino, as forças que constituem a personalidade atraem as forças afins, com as quais estabelecem uma ligação, formando em torno do indivíduo uma atmosfera semelhante a ele, a qual ele respira e da qual se nutre, confirmando as suas qualidades, boas ou más. Isto reforça os impulsos que deram origem ao lançamento da trajetória e tende a mantê-la ainda mais estável ao longo de sua linha de desenvolvimento, que resiste aos desvios e tende a fazê-la chegar à sua conclusão boa ou má, segundo a direção assumida. Certamente, se esta direção estiver errada, a correção precisará de um esforço proporcional para desviá-la no outro sentido, e somente o indivíduo que vive tal destino pode fazer este esforço, porque o projétil lançado é ele próprio e as forças que o movem são as suas próprias qualidades pessoais. Eis então que se pode estudar uma técnica para praticar terapia de destinos errados, visando a correção das trajetórias mal orientadas pelas quais o indivíduo é levado a se espatifar contra a resistência da lei, que não se deixa violar como ele desejaria na sua inconsciência. Trata-se de uma terapia à base de antídotos adequados para neutralizar as qualidades venenosas adquiridas em vidas anteriores, vividas de forma errada. As várias morais que a humanidade possui, buscando ensinar uma sábia conduta, têm justamente a finalidade de impedir a formação de trajetórias deste tipo, ou então, caso já se encontrem formadas, corrigi-las, reconduzindo-as à sua justa direção, estabelecida pela lei. Sem dar explicações, tais morais desempenham esta importante função de modo simples, proporcionado à ignorância das massas, ditando normas práticas prontas para o uso e confeccionadas para tal fim. Estas morais, atuando como uma espécie de trilho, oferecem uma orientação pré-estabelecida para que não se tome a direção errada no lançamento das trajetórias, evitando desse modo a formação de destinos errôneos. Deve-se ter sempre em mente que a lei de Deus, pela qual nosso universo é dirigido, já fixou, segundo o modelo dado pelo sistema, o tipo de órbita a ser seguida, independente da vontade dos seres rebeldes, cujo intento é sempre lançar órbitas erradas de tipo antissistema. Ora, aqueles que praticam o mal pretendem estabelecer, em oposição às trajetórias segundo a lei, órbitas do tipo anti-lei, em sentido contrário. Então, tal como sucederia com um automóvel que se lançasse na contramão, enfrentando o tráfego contrário, ocorre um fatal choque com a lei. Mas a lei é constituída por forças poderosíssimas, muito além daquelas pelas quais é constituída a personalidade do indivíduo, que acaba, assim, levando a pior, enquanto a lei continua intacta e triunfante em sua rota. Desse modo, ao invés de se expor a sofrer as duras consequências provocadas pela tentativa de infringir a lei, seria mais conveniente lhe obedecer. É inútil tentar derrotá-la, pois a lei é mais forte e sempre vence. Apesar de tudo isso, o homem é tão ignorante que, quando se põe a funcionar contra a lei, julga-se sábio. O fato positivo e inviolável é que a lei está acima de qualquer desordem. Ela permanece sempre em seu lugar, quer o homem a compreenda ou não. A lei jamais cede, pelo contrário,
deixa o homem pagar duramente, com a própria dor, o erro de ir contra ela. É inútil iludir-se. A revolta quis destruir o sistema. No entanto, apenas produziu uma zona periférica emborcada. No centro do antissistema, Deus permaneceu como sistema, dirigindo o funcionamento de nosso universo para levá-lo, através da evolução, à salvação, com o retorno a Ele. Isto significa que no centro de tudo está a lei, a qual, assim como o Espírito em nosso corpo, tem a função de dirigir o funcionamento do universo. Isso não é uma fantasia, mas sim uma teoria demonstrada em nossos 2 volumes, O Sistema e Queda e Salvação. Para se redimir, é fundamental a correção das trajetórias erradas. Já vimos o caso de um destino isolado, constituído por uma única trajetória. Este fenômeno, dado pelo lançamento e correção da trajetória, pode se verificar para cada um ou para muitos indivíduos, que são milhares e milhares. Será que conseguimos imaginar milhares de vidas lançadas em órbitas, cada uma com a sua trajetória, no oceano das forças do transformismo universal fenomênico, em movimento harmonizado com a evolução, orientadas e impulsionadas pela lei na direção do sistema? Que rede de reações e combinações poderá se verificar na aproximação e encontro dessas trajetórias? Cada vida encontra-se numa posição de desenvolvimento diferente, seja no início, no apogeu ou na conclusão da sua trajetória. E cada uma é exatamente regulada e claramente individuada pela lei, de modo a nunca perder a sua identidade em qualquer estado de reação ou combinação em que ela possa se encontrar. A cada conclusão, segue-se o lançamento de uma nova trajetória, cada uma ligada à precedente como sua consequência, num encadeamento que se perde no infinito. Não obstante essa imensa complexidade, todas as combinações e reações são reguladas por um dinamismo calculável com exatidão. E isto é apenas um dos aspectos do fenômeno da vida. Quando começamos a penetrar um pouco mais na íntima estrutura de tais fenômenos, ficamos perplexos. Somos tomados por uma espécie de estupor mágico, encantados na contemplação da técnica desse funcionamento. Tem-se a sensação de ver ao longe, no horizonte, brilhar o pensamento de Deus. Quando observamos a trajetória do desenvolvimento e o comportamento de um fenômeno, embora nos limitando apenas a ele, observamos a técnica funcional daquele pensamento. Pode-se assim, também pelas vias da inteligência e da ciência, chegar aos arrebatamentos do místico, porém agora racionalmente calculados. Assim a mente, com a fria contemplação da lei e daquele pensamento, também pode alcançar êxtases semelhantes aos obtidos pela ascese mística. Nos meus primeiros volumes, experimentei os ímpetos mais elementares, originados do coração no plano do sentimento. Mas aqui, nestes últimos volumes conclusivos da obra, amadurecido depois de tanto caminho andado, experimento os arrebatamentos mais complexos e profundos provindos do pensamento, que se apossam da mente, resultando em conhecimento. Atinge-se assim um misticismo mais maduro e evoluído, que se elevou do coração à mente, do sentimento à inteligência, do amor a Deus à contemplação do seu pensamento. Este é o misticismo que a ciência alcançará, formando a nova religião do futuro. Quando essas espirais de luz abrem-se à compreensão,
sente-se o abalo de uma poderosa libertação. Quando um cientista faz uma descoberta, ele deve, naquele momento, sentir-se arrastado pela avassaladora onda do pensamento de Deus, que lhe falou e lhe revelou, num átimo de sublime contato, um pouco da divindade. Esta percepção também é revelação e adoração, constituindo o senso de veneração que o mais evoluído homem do futuro sentirá vibrar no fundo da sua alma ao se dar conta que nas suas descobertas ele se encontra diante do pensamento de Deus. Uma religião baseada na fé era necessária no tempo da ignorância, quando a mente era ainda incapaz de pensar por si mesma e imatura para compreender. Mas hoje tal sistema é contraproducente, levando ao ateísmo. A falta de crença não é mais possível diante do fato positivo da existência de um pensamento funcionando a todo momento e em toda parte, cuja presença é evidente porque é impossível não esbarrar nele a cada passo. E se esse pensamento é Deus, como podemos ser ateus? Que tão evidente pensamento é este que, quando lhe são propostos quesitos para resolver, exprime suas respostas na linguagem concreta dos fatos através do funcionamento dos fenômenos e da evolução do seu devenir. Do panorama restrito dos fenômenos individuais, não podemos deixar de passar aos vastos panoramas dos princípios universais. Na verdade, tudo é interligado, do particular ao universal, onde encontramos a orientação e a justificação dos nossos conceitos no particular. Pensando nos destinos do mundo em relação a esses princípios, é evidente que sua trajetória é mal orientada e necessita de uma correção. Os métodos da violência e da mentira vigentes são contra a lei e não podem conduzir senão a desastres. Como aplicar aqui uma terapia para destinos errados? Raciocinar é inútil e a força não serve porque não resolve, como nos prova a história. Quando uma trajetória é anti-lei, só há uma solução: chocar-se contra a lei, o que significa esfacelar-se contra suas invencíveis resistências e ficar massacrado, para depois sofrer, pensar e, através da experiência, aprender uma dura lição. Não é este o método normal de ensino na escola da vida? Pode-se, assim, calcular aonde vai chegar a política mundial baseada no espírito de domínio que até agora só levou a guerras. É verdade que esta luta desenvolve a inteligência, mas a que preço e em que nível? Porém, se este é o nível evolutivo da humanidade, como levá-la a outro superior? Os golpes da lei tornam-se, portanto, inevitáveis, porque a essa altura outros métodos educativos não são producentes. Tudo é lógico e está em seu lugar. Métodos e resultados não podem ser diferentes. É possível, porém, em contrapartida, uma grande reviravolta. A lei é justa e estabelece que as trajetórias, as responsabilidades e os destinos sejam individuais. Portanto, quem quiser se salvar, pode fazê-lo sozinho, seja qual for o modo como vive. A lei responde na mesma linguagem com a qual se fala com ela, pagando a cada um segundo o seu mérito e restituindo na medida do que é dado a ela. Final do capítulo 5.